Carson McCullers. O coração é um caçador solitário. Capítulo 15. Ela não tinha nem mais 5 centavos. Tal era a pobreza da família. O dinheiro era o principal. Sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tinham de suar sangue para pagar o quarto e a enfermeira particular de Baby. Mas mesmo essa era apenas uma conta. Quando se pagava uma coisa, logo surgia outra. Deviam cerca de $200 que precisavam ser pagos imediatamente. Haviam perdido a casa. O pai conseguira $100 com a venda, deixara o banco ficar com a hipoteca. Depois tomara mais $50. Sr. Singer ficara sendo fiador deles. Depois disso, tinham de se preocupar com o aluguel todo mês em vez de impostos. Estavam quase tão pobres quanto o pessoal das fábricas. Apenas ninguém podia olhá-los de cima. Bill tinha um emprego numa engarrafadora. Fazia $10 por semana. Hazel trabalhava como ajudante num salão de beleza por $8. Eta vendia ingressos num cinema por $5. Cada um pagava metade do que ganhavam pela sua manutenção. A casa tinha 6 hóspedes a $5 cada. Sr. Singer, que pagava seu aluguel muito pontualmente, com o que o pai ganhava, chegava perto de $200 por mês. Com isso, tinham de alimentar muito bem os 6 hóspedes, alimentar a família, pagar o aluguel da casa e manter em dia os pagamentos sobre os móveis. George e ela não tinham merenda alguma agora. Ela tivera de parar com as aulas de música. Portia aproveitava os restos do almoço para ela e George comerem após a escola. Comiam sempre na cozinha. Se Bill, Hazel e Eta sentavam-se com os hóspedes ou comiam na cozinha, isso dependia da quantidade de comida que havia. Na cozinha comiam aveia, gordura, carne de terceira e café como de jejum. No jantar, comiam a mesma coisa com o que quer que se pudesse poupar da sala de jantar. Os filhos maiores irritavam-se quando tinham de comer na cozinha, e às vezes ela e George ficavam com fome mesmo por 2 ou 3 dias. Mas isso era o espaço exterior. Nada tinha a ver com a música, os países estrangeiros e os planos que ela fazia. O inverno era frio. A geada cobria as janelas. À noite o fogo na sala de estar crepitava bem quente. Toda a família sentava-se em volta com os hóspedes, de modo que ela ficava com o quarto do meio só para si. Usava 2 suéteres e umas calças de veludo que haviam ficado pequenas demais para Bill. A excitação mantinha aquecida. Puxava sua caixa privada de debaixo da cama, sentava-se no chão para trabalhar. Na grande caixa estavam os quadros que pintara nas aulas de arte do governo. Tirara-os do quarto de Bill. Também guardava ali livros de detetive que o pai lhe dera, um pó compacto, uma caixa de peças de relógio, um colar de pedras falsas, um martelo e alguns cadernos de anotações. Em cima de um desses cadernos, via-se escrito com o crayon vermelho: particular, não toque, particular. Estava amarrado com um barbante. Trabalhara em música naquele caderno durante todo o inverno. Deixara de estudar as lições da escola à noite para ter mais tempo a dedicar à música. Compusera sobretudo apenas melodiazinhas, músicas sem letras, sem sequer as notas de acompanhamento no baixo. Eram muito curtas, mas mesmo as músicas tendo apenas meia página, ela lhes dava títulos e punha suas iniciais embaixo. Nada naquele caderno era uma música verdadeira ou uma composição. Eram apenas melodias que tinha na mente
e queria lembrar. Dava-lhe os títulos que elas lhe sugeriam: África, Uma Grande Briga, Nevasca. Não conseguia anotar a música exatamente como a ouvia na mente. Tinha de reduzi-la a umas poucas notas. De outro modo, confundia-se demais para poder prosseguir. Havia tanta coisa que não sabia sobre a escrita musical, mas talvez depois de aprender a anotar aquelas melodias simples com muita rapidez, pudesse anotar toda a música que tinha na mente. Em janeiro começara uma certa peça, absolutamente maravilhosa, intitulada Isso que eu quero, não sei o que. Era uma música linda e maravilhosa, muito lenta, suave. A princípio começara a escrever um poema juntamente com ela, mas não conseguia pensar em ideias que se encaixassem na música. Também era difícil encontrar uma palavra para o terceiro verso, a fim de rimar com o que. Essa nova música fazia sentir-se triste, excitada e feliz ao mesmo tempo. Era difícil trabalhar numa música linda daquela. Era difícil anotar qualquer música. Uma coisa que ela podia trautear em 2 minutos significava toda uma semana de trabalho até estar no caderno. Depois de ela descobrir a escala, o tempo e cada nota, tinha de concentrar-se muito e cantá-la muitas vezes. Sua voz continuava rouca. O pai dizia que isso se devia ao fato de ela berrar tanto quando era bebê. Ele tinha de ficar de pé, caminhando um, com ela nos braços a noite toda, quando ela estava com a idade de Ralph. A única coisa que a fazia calar-se, ele sempre dizia, era bater na grade de carvão da lareira com o atiçador e cantar Dixie. Ela ficava deitada de barriga para baixo no chão frio e pensava, mais tarde, quando fizesse 20 anos, seria uma grande compositora de fama mundial. Teria toda uma orquestra sinfônica e regiria toda a sua música pessoalmente. Ficaria de pé na plataforma em frente à grande multidão. Para reger a orquestra, usaria um verdadeiro traje de gala masculino ou talvez um vestido vermelho salpicado de pedras falsas. As cortinas do palco seriam de veludo vermelho com as letras MK impressas em ouro. Sr. Singer estaria lá. Depois eles sairiam e comeriam frango frito. Ele a admiraria e a teria como sua melhor amiga. George traria grandes coroas de flores no palco. Seria na cidade de Nova York, ou então num país estrangeiro. Gente famosa a apontaria. Caroline Lombardi, Arturo Toscanini e o almirante Byrd. E ela poderia tocar a sinfonia de Beethoven sempre que quisesse. Havia uma coisa esquisita nessa música, que ela ouvira no outono passado. A sinfonia permanecia dentro dela e crescia aos poucos. A razão era a seguinte: tinha toda a sinfonia na mente. Tinha de ser. Ouvir a cada nota. E em algum ponto, no fundo da mente, ainda se achava a música toda, como fora tocada. Mas ela nada podia fazer para trazê-la toda de volta, a não ser esperar, ficar preparada para as vezes em que, de repente, uma nova parte lhe voltasse. Esperar que ela crescesse como as folhas crescem lentamente nos galhos de um carvalho na primavera. No espaço interior, juntamente com a música, havia o Sr. Singer. Toda tarde, assim que acabava de tocar no piano da sala de ginástica, ela descia a pé à rua principal, passava pela loja onde ele trabalhava. Da janela da frente não podia vê-lo. Ele trabalhava no fundo, atrás de uma cortina. Mas ela olhava para dentro da loja, onde ele estava todos os dias, via as pessoas que ele conhecia. Depois, toda a noite, esperava na varanda da frente que ele voltasse para casa. Às vezes acompanhava-o, escada acima. Sentava-se na cama e viu-o guardar o chapéu, desabotoar o colarinho
e escovar o cabelo. Por algum motivo era como se tivessem um segredo juntos, ou como se esperassem para contar um ao outro coisas que nunca haviam sido ditas antes. Ele era a única pessoa do espaço interior. Muito tempo atrás houvera outras. Ela pensava nesse tempo e lembrava-se de como era antes da chegada dele. Lembrava-se de uma menina muito tempo atrás, na 6ª série, chamada Celeste. Essa menina tinha os cabelos lisos e louros, um nariz arrebitado e sardas. Usava umas calças de lã vermelha e uma blusa branca. Andava balançando-se. Todo dia trazia uma laranja para o recreio e uma caixa metálica azul para o almoço. Os outros meninos devoravam a comida que haviam trazido no recreio, depois ficavam com fome. Mas Celeste? Não. Ela tirava as cascas do pão de seu sanduíche, comia apenas o miolo. Trazia sempre um ovo cozido e segurava-o na mão, amassando a gema com o polegar, de modo a deixar ali a impressão do dedo. Celeste nunca lhe falava, nem ela falava com Celeste, embora isso fosse o que ela desejava mais do que qualquer outra coisa. À noite ficava acordada pensando em Celeste. Pensava que se tornariam as melhores amigas na época em que a outra poderia vir para casa com ela, jantar, passar a noite. O modo como pensava em Celeste jamais permitiria que fizesse amizade com ela, como teria feito com qualquer outra pessoa. Após um ano, Celeste mudara-se para outra parte da cidade e fora para outra escola. Depois houvera um menino chamado Buck. Era grande e tinha espinhas no rosto. Quando ela ficava ao lado dele, na fila para entrar, às 8h30, ele cheirava mal, como se precisasse arejar as calças. Buck agredira o diretor e fora suspenso. Quando ria, erguia o lábio superior, estremecia todo. Ela pensava nele como pensara em Celeste. Depois houvera a mulher que vendia bilhetes para uma rifa, e a senhorita Anglin, que ensinava a 7ª série. E Caroline Lombardi, e os filmes, todos. Mas com o Sr. Singer havia uma diferença. O modo como se sentia a respeito dele viera lentamente, e ela não podia pensar no passado e compreender exatamente como acontecera. As outras pessoas haviam sido comuns, mas o Sr. Singer não era. No primeiro dia em que ele tocara a campainha para perguntar sobre o quarto, ela olhara demoradamente o rosto dele, abrira a porta e lera o cartão que ele lhe entregara. Depois ela chamara a mãe e voltara à cozinha para falar dele a Portia e a Bubber. Seguiram e a mãe ao andar de cima e viram-o experimentar o colchão e enrolar as persianas para ver se funcionavam. No dia em que ele se mudara, ela se sentara na balaustrada da varanda da frente e vira-o sair do táxi de 10 centavos com a mala e o tabuleiro de xadrez. Depois, mais tarde, ouvira-o pisando em seu quarto e ficara imaginando. O resto viera aos poucos. E agora havia aquele sentimento secreto entre eles. Ela falava mais com ele do que já falara com alguém antes. Se ele pudesse falar, lhe diria muitas coisas. Parecia um grande professor que só não ensinava porque era mudo. À noite, na cama, ela imaginava que era órfã e morava com o Sr. Singer. Só os dois numa casa estrangeira, onde nevaria no inverno. Talvez numa aldeiazinha suíça, com as altas geleiras e as montanhas em toda a volta, onde havia pedras em cima de todas as casas e os telhados eram inclinados e pontudos. Ou na França, onde as pessoas levavam o pão para casa sem embrulhar. Ou num país estrangeiro da Noruega, junto ao cinzento oceano invernal. De manhã, a primeira coisa em que pensava era nele, juntamente com a música. Quando se vestia, perguntava-se onde o veria nesse dia. Usava um pouco do perfume Dieta ou uma gota de baunilha para, se o encontrasse no corredor, estar cheirando bem.
Ia tarde para a escola para vê-lo descer a escada a caminho do trabalho. E à tarde e à noite jamais saía de casa se ele estava lá. Cada novo detalhe que aprendia sobre ele era importante. Ele mantinha a escova e a pasta de dentes num copo em sua mesa. Assim, em vez de deixar a sua escova na prateleira do banheiro, ela também a punha num copo. Ele não gostava de repolho. Harry, que trabalhava para o Sr. Brennan, dissera-lhe isso. Agora ela tampouco podia comer repolho. Quando sabia de novos detalhes sobre ele, ou quando lhe dizia alguma coisa e ele escrevia umas poucas palavras com sua lapiseira de prata, ela precisava ficar sozinha por muito tempo para pensar. Quando estava com ele, a principal ideia que tinha na mente era guardar tudo para depois reviver e relembrar. Mas o espaço interior, com a música e o Sr. Singh, não era tudo. Muitas coisas aconteciam no espaço exterior. Ela caíra da escada, quebrara um dos dentes da frente. Senhorita Miner dera-lhe 2 notas más em inglês. Perdera 25 centavos num terreno baldio e, embora procurasse com George durante 3 dias, jamais os encontrara. Acontecera o seguinte. Uma parte aconteceu à tarde. Estudava para uma prova de inglês nos degraus do fundo. Harry começara a cortar lenha do outro lado da cerca e ela gritara para ele. Ele se aproximara e analisara algumas orações para ela. Tinha olhos vivos por trás dos óculos de aros de tartaruga. Depois de explicar-lhe o inglês, levantara-se, ficara metendo e tirando as mãos dos bolsos do macacão de lenhador. Vivia sempre cheio de energia, nervoso, precisava estar falando ou fazendo alguma coisa a cada minuto. Sabe, existem apenas 2 coisas hoje em dia, ele disse. Gostava de surpreender as pessoas e às vezes ela não sabia responder-lhe. É verdade, só existem 2 coisas hoje em dia. Quais? A democracia militante ou o fascismo. Não gosta dos republicanos? Bolas, disse Harry. Não é disso que eu estou falando. Ele explicara tudo sobre os fascistas uma tarde. Dissera que os nazistas faziam criancinhas judias se porem de 4 e comerem capim no chão. Contara que planejava assassinar Hitler. Tinha tudo resolvido, até o fim. Dissera que não havia justiça nem liberdade no fascismo. Dissera que os jornais publicavam mentiras deliberadamente e as pessoas não sabiam o que se passava no mundo. Os nazistas eram terríveis. Todos sabiam disso. Ela tramara com ele o assassinato de Hitler. Seria melhor pôr 4 ou 5 pessoas na conspiração para que, se um errasse o alvo, os outros pudessem liquidá-lo da mesma forma. E mesmo que morressem, seriam heróis. Ser herói era quase como ser um grande músico. Ou um ou outro, e embora eu não acredite na guerra, estou disposto a lutar pelo que eu sei que é certo. Eu também, ela dissera. Gostaria de combater os fascistas. Podia me vestir como um rapaz e ninguém nunca ia saber. Cortava os cabelos e tudo. Era uma luminosa tarde de inverno. O céu mostrava-se de um azul esverdeado e os galhos dos carvalhos no quintal recortavam-se negros e despidos contra esse fundo. O sol estava quente. O dia fazia-a sentir-se cheia de energia. Tinha música na mente. Apenas para fazer alguma coisa, pegaram um prego e enterraram no degrau com umas poucas pancadas fortes. O pai ouvira o som do martelo, saíra metido num roupão e ficara algum tempo por ali. Sob a árvore, viam-se 2 cavaletes de carpinteiro e o pequeno Ralph ocupava-se pondo uma pedra em cima de um e depois levando-a para o outro. Ia e vinha. Andava de braços abertos para equilibrar-se. Tinha as pernas cambaias e as fraldas pendiam-lhe até os joelhos. George jogava gude. Como precisava cortar o cabelo, seu rosto parecia magro. Alguns de seus dentes definitivos
já haviam saído, mas eram pequenos e azuis, como se ele houvesse comido amoras pretas. Traçara uma linha como raia e deitava-se de barriga para baixo a fim de fazer mira no primeiro buraco. Quando o pai retornara ao seu trabalho de relojoeiro, levara Ralph consigo, e após algum tempo George saíra para o oitão sozinho. Desde que dera um tiro em Baby, não fazia amizade com ninguém. Preciso ir, dissera Harry. Tenho de estar no trabalho antes das 6. Você gosta do bar? Pode comer coisas boas de graça. Claro, todo tipo de gente vai lá. Prefiro esse a qualquer outro emprego que eu já tive. Paga melhor. Eu odeio o Sr. Brennan, dissera Mick. Na verdade, embora ele nunca dissesse qualquer coisa má, sempre falava de um modo áspero, esquisito. Devia saber o tempo todo do pacote de chicletes que ela e George haviam roubado daquela vez. Depois que tinha ele de perguntar-lhe como iam os negócios, como fizera no quarto do Sr. Singer, talvez achasse que eles continuavam roubando. E não roubavam. Era claro que não. Só uma vez um conjunto de aquarela na loja de 10 centavos e um apontador de lápis de 5 centavos. Não tolero o Sr. Brennan. Ele é legal, disse Harry. Às vezes parece um pouco esquisito, mas não é rabugento. Quando a gente conhece bem ele. É uma coisa que eu pensei, disse Mick. Os rapazes têm mais vantagens dessas que as moças. Quero dizer, um rapaz geralmente pode arranjar um emprego de tempo parcial que não tira ele da escola e deixa tempo para outras coisas. Mas não tem trabalhos assim para moças. Quando uma moça quer um emprego, tem de deixar a escola e trabalhar a tempo integral. Eu bem que gostaria de ganhar alguns paus por semana, como você, mas não tem jeito. Harry sentou-se nos degraus e desamarrou os cadarços dos sapatos. Puxou-os até que um deles se partiu. Tem um homem que vai lá no bar, chamado Sr. Blount, Sr. Jake Blount. Gosto de ouvir ele falar. Aprendo um bocado com o que ele diz quando toma cerveja. Ele me deu algumas novas ideias. Eu conheço bem ele. Vem aqui, todo domingo. Harry desamarrou o sapato, puxou o cadarço quebrado para que as pontas ficassem do mesmo tamanho e ele pudesse tornar a dar o laço. Escute, esfregou as lentes dos óculos no macacão nervoso. Não precisa dizer a ele o que eu disse. Quer dizer, duvido que ele se lembre de mim. Ele só fala com o Sr. Singer. Podia achar engraçado se você sabe o que eu quero dizer. Tá bem. Ela lera entre as palavras que Harry tinha um fraco pelo Sr. Blount. Sabia como ele se sentia. Não vou falar. A noite descera. A lua branca como leite surgiu no céu azul e o ar estava frio. Ela ouvia Ralph, George, por tia na cozinha. O fogo no fogão transformava a janela da cozinha num painel laranja cálido. Sentia-se o cheiro da fumaça e do jantar. Sabe, isso é uma coisa que eu nunca disse a ninguém, ele disse. Eu odeio perceber isso eu mesmo. O quê? Você se lembra quando começou a ler os jornais e pensar nas coisas que lia? Claro. Eu era fascista. Achava que era. Era o seguinte. Você sabe aquelas fotos de meninos de nossa idade na Europa, marchando e cantando canções no mesmo passo? Eu achava isso maravilhoso. Todos eles comprometidos uns com os outros e com um líder, todos com os mesmos ideais, marchando no mesmo passo. Não me preocupava muito com o que acontecia com as minorias judias, porque não queria pensar nisso, e porque na época não queria pensar como judeu. Você sabe, eu não sabia. Eu apenas via as fotos e lia o que diziam embaixo, e não compreendia. Jamais soubera como era terrível. Achava que era um fascista. Claro que mais tarde descobri que era diferente. Sua voz era amarga, malgrado seu, e mudava sempre do tom de adulto para o de menino. Bem, você não compreendia naquele tempo, ela disse.
Foi uma terrível transgressão, um erro moral. Era assim que ele era. Tudo tinha de ser ou muito certo ou muito errado, sem meio termo. Era errado qualquer pessoa com menos de 20 anos tocar em cerveja ou vinho, ou fumar um cigarro. Era um pecado terrível a pessoa colar numa prova, mas não era pecado copiar o dever de casa. Era um erro moral as garotas usarem batom ou vestidos decotados nas costas. Era um pecado terrível comprar qualquer coisa com rótulo alemão ou japonês, mesmo que custasse apenas 5 centavos. Ela se lembrava de Harry desde a época em que eram ambos crianças. Certa vez ele atravessara os olhos e ficara zarolho durante 1 ano. Sentava-se num degrau da frente com as mãos entre os joelhos e olhava tudo, muito calado e zarolho. Pulara 2 séries na escola elementar e aos 11 anos já estava pronto para o vocacional. Mas aí, quando liam sobre o judeu em Ivanhoé, os outros meninos se voltavam e olhavam para Harry, que voltava para casa e chorava. Por isso a mãe tirara-o da escola. Ele ficara fora durante todo 1 ano. Tornara-se mais alto e muito gordo. Toda vez que ela subia a cerca, via-o preparando alguma coisa para comer na cozinha da sua casa. Os dois brincavam no quarteirão e às vezes lutavam corpo a corpo. Quando era pequena, ela gostava de brigar com os meninos. Não de verdade, mas apenas de brincadeira. Usava uma combinação de jiu-jitsu e boxe. Às vezes ele a punha por baixo e às vezes ela o punha. Harry jamais era muito rude com ninguém. Quando os meninos pequenos quebravam algum brinquedo, vinham a ele que sempre perdia tempo consertando-os. Sabia consertar qualquer coisa. As mulheres da quadra chamavam-no para consertar as luzes elétricas ou máquinas de costura, quando alguma coisa saía errada. Depois, quando tinha 13 anos, voltara ao vocacional, começara a estudar com afinco. Entregava jornais, trabalhava nos sábados e lia. Durante muito tempo, ela não o vira muito, até depois daquela festa que dera. Ele estava muito mudado. Era assim, disse Harry. Antes sentia sempre alguma grande ambição para mim mesmo. Um grande engenheiro, ou um grande médico, um grande advogado. Mas agora eu não quero nada. Não quero nada disso. Só posso pensar no que se passa no mundo hoje, no fascismo, nas coisas terríveis que acontecem na Europa, na democracia do outro lado. Quer dizer, não consigo pensar nem trabalhar no que eu pretendo ser na vida, porque eu penso demais nessa outra coisa. Sonho em matar Hitler toda noite e acordo no escuro com muita sede e apavorado com alguma coisa. Eu não sei o que é. Ela olhara o rosto de Harry e um sentimento profundo e sério deixara-a triste. O cabelo dele caía na testa. O lábio superior estava fino e franzido, mas o inferior era grosso e tremia. Harry não parecia velho o bastante para 15 anos. Com a escuridão chegara um vento frio. O vento cantava nos carvalhos, batia as janelas contra as paredes da casa. Na rua abaixo, a senhora Wells chamava Sucker para casa. O escuro anoitecer tornava pesada a tristeza dentro dela. Quero um piano. Quero tomar aulas de música, dizia a si mesma. Olhava para Harry e ele entrelaçava os finos dedos em formas diferentes. Havia nele um cálido cheiro de rapaz. Que fora que a fizera agir como agira de repente? Talvez fosse a lembrança dos dias em que eram mais novos. Talvez fosse porque a tristeza a fazia sentir-se estranha. Fosse como fosse, de repente, dera em Harry um empurrão que quase o derrubara nos degraus. A PQP com sua avó berrara-lhe e correra. Era o que os garotos costumavam dizer no bairro quando queriam arranjar uma briga. Harry levantara-se e parecera surpreso. Ajeitara os óculos no nariz
e olhara por um segundo. Depois voltara correndo para o oitão. O ar frio tornava forte como Sansão. Quando rira, ouvira um eco curto e rápido. Batera em Harry com o ombro e ele a agarrara. Lutavam e riam. Ela era mais alta, mas ele tinha mãos fortes. Ele não lutava com muito empenho, e ela o derrubara. Então, de repente, ele parara de se mover, e ela também. O resfolegar dele era quente em sua nuca, e ele ficara muito quieto, sentir as costelas dele contra seus joelhos e o seu resfolegar pesado quando se sentara em cima dele. Os dois se levantaram juntos. Não riam mais, e o oitão estava muito silencioso. Quando atravessaram o quintal escuro, ela, por algum motivo, sentia-se estranha. Nada havia que justificasse aquela sensação, mas de repente acontecera. Ela lhe dera um empurrãozinho e ele retribuíra, pois ela tornara a sorrir, sentira-se bem. Até logo, dissera Harry. Estava velho demais para pular a cerca, por isso correra para o beco até a frente da casa. Depois, como está quente, ela disse, vou sufocar aqui dentro. Portia esquentava seu jantar no fogão. Ralph batia com a colher na bandeja da cadeirinha alta. A mãozinha suja de George juntava a aveia no prato com um pedaço de pão e ele enviesava os olhos numa expressão distante. Ela se serviu de carne branca, molho, aveia, algumas passas, misturou tudo no prato. Comeu 3 bocados, comeu até não haver mais aveia, mas não ficou satisfeita. Pensara no Sr. Singer o dia todo, e assim que o jantar acabou, subiu as escadas. Mas quando chegou ao 3º andar, viu que a porta dele estava aberta e o quarto escuro. Isso causou-lhe uma sensação de vazio. Embaixo não conseguiu sentar-se quieta e estudar para a prova de inglês. Era como se estivesse tão forte que não pudesse ficar numa cadeira, numa sala, como as outras pessoas. Era como se pudesse derrubar todas as paredes da casa e depois marchar pelas ruas do tamanho de um gigante. Finalmente retirou sua caixa particular de debaixo da cama. Deixou de barriga para baixo, examinou seu caderno de... Deitou de barriga para baixo e examinou seu caderno de anotações. Havia cerca de 20 músicas, já, mas ela não se sentia satisfeita com elas. Se pudesse compor toda uma sinfonia para uma orquestra completa, como se compunha assim? Às vezes, vários instrumentos tocavam uma nota, e a pauta tinha de ser muito grande. Traçou 5 linhas numa grande folha de papel de prova, as linhas separadas por cerca de 2 centímetros. Quando uma nota se destinava a um violino, violoncelo ou flauta, ela escrevia o nome do instrumento como indicação. Quando todos tocavam juntos a mesma nota, fazia um círculo em torno deles. No alto da página escreveu Sinfonia, em grandes letras. Por baixo, Mickey Kelly. Depois, não conseguiu ir em frente. Se pelo menos pudesse tomar aulas de música, se pelo menos tivesse um piano de verdade. Passou-se um longo tempo até conseguir começar. Tinha as melodias na cabeça, mas não podia imaginar como anotá-las. Aquela parecia a peça mais difícil do mundo. Mas continuou imaginando, até que Eta e Hazel entraram no quarto, meteram-se na cama e disseram que ela tinha de apagar a luz, porque já eram 11 horas.